Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sexta-feira, amanhã é dia de sábado, dia de descanso, domingo é dia de ficar com a mamãe e o papai e a mamãe rever as tarefas que já foram feitas, quais que falta fazer, né, meus amores? Vamos lá. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Procurar sempre um lugar calmo, tranquilo, ventilado, iluminado, para que vocês possam se concentrar na aula que está sendo ministrada. Tenha sempre perto de vocês seu estojo escolar, contendo lápis, borracha, caderno, apontadores. Desculpa, gente, caderno agora não, caderno é na mochila. E tenha sempre perto de vocês o livro didático de vocês, a mochila de vocês, contendo os livros, os cadernos de vocês. E hoje a tia quer que vocês peguem o caderninho, o lápisinho para anotar a nossa aula de hoje, certo? Que é revisão novamente. Nós vamos revisar tudo aquilo que nós estudamos. Então, que vocês anotem algo que vocês considerem importante para o estudo de vocês. O conteúdo que a gente vai estudar hoje, nós vamos falar um pouco, que nós já estudamos, sobre o trabalho infantil, sobre a ECA, sobre a desigualdade social, sobre a violência, sobre responsabilidade, sobre liberdade e determinação. Foram todos esses conteúdos que nós estudamos no decorrer dos meses passados. E a gente vai relembrar para que você possa refrescar a memória de vocês. Vamos falar um pouco sobre o trabalho infantil. O que é isso, tio, trabalho infantil? É uma forma de trabalho que envolve a exploração e mão de obra de crianças e adolescentes. Ai, tia, a mamãe mandou encher a garrafa. Isso é um trabalho infantil? Não, você está ajudando a sua mãe nos deveres de casa. O que é trabalho infantil? É explorar você, explorar sua mão de obra, com criança fazendo o que você trabalha, para levar renda para dentro de casa. Isso é um trabalho infantil. Além de gerar diversos problemas sociais, ele afeta diretamente os desenvolvidos. O que é que causa a criança ir fazer o trabalho infantil? O que é que leva essas crianças a fazer esse trabalho? A pobreza e a baixa renda, a baixa escolaridade do país, a grande quantidade de filhos, a má qualidade de educação, a busca da mão de obra mais barata, a falta de mão de obra e de fiscalização. Tudo isso causa o trabalho infantil. As crianças, os pais têm ainda, infelizmente ainda, na grande parte da periferia, existem pessoas, os pais analfabetos, que eles não têm conhecimento. Aí botam seus filhos para trabalhar para poder ajudar na renda de casa. A pobreza é uma das principais causas do trabalho infantil. A grande quantidade de filhos também é uma das causas do trabalho infantil. A má qualidade de educação, a mão de obra que é muito barata, a falta de fiscalização, porque se tivesse mais fiscalização, talvez diminuísse muito esse trabalho infantil. Existe um direito, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que justamente foi criado para fiscalizar, junto com o Conselho Tutelar, para fiscalizar esse tipo de ações que tem as crianças e adolescentes. O que são o Estatuto da Criança e do Adolescente? É um conjunto de leis específicas que garante cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivem no Brasil. Então, o que é o Estatuto dessa criança e da adolescência? Foram leis que foram elaboradas para cuidar, para fiscalizar esses menores, justamente esse trabalho infantil. O Estatuto foi sancionado em 1990, durante o governo do Fernando Collor. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele ficou conhecido com a sigla ECA, que seu principal objetivo é proteger integralmente as crianças e adolescentes brasileiros. Igualmente, eles estabelecem os direitos e os deveres que o Estado tem como cidadãos responsáveis pelos mesmos. A desigualdade social é um mal que afeta todo mundo, especialmente os países que ainda estão sendo desenvolvidos. A desigualdade pode ser medida por faixas de rendas,
em que são consideradas as médias, os mais ricos, em comparação aos mais pobres. O tipo de desigualdade social se encontra em gênero, o sexo masculino e feminino, que os homens se acham serem melhores do que as mulheres. O social, que é a sociedade, a rica e pobre, em termos se acharem que é melhor do que o outro, a periferia, a classe alta, e a classe baixa, a classe alta, que são os ricos, que são os varões, e as baixas, que votar no triângulo da desigualdade, fica como se fosse a periferia, as classes mais pobres. A etária, que é os idosos, que é uma desigualdade social que, infelizmente, foi preciso fazer o Estatuto de Direito dos Idosos, porque eles estavam sendo muito descriminalizados por causa das suas idades. Economicamente, em termo financeiro, que, como a tia tinha falado, um ganha mais do que o outro. E racial, devido à cor da pele, que ainda existe muito essa desigualdade em termos por a cor da pele, que não era para existir. Todos nós, gente, temos os direitos iguais, indiferente do gênero, do social, da idade, do etário, em termo financeiro, em termo racial. Todos nós temos os direitos iguais. Apesar de sermos diferentes, nós temos os mesmos direitos. A violência se define como uma ação que gera, de maneira intencional, danos ou intimidação moral, o outro indivíduo ao servir. O que é violência? Violência é uma ação que a pessoa gera. Toda ação, ela tem uma reação. E esse tipo de violência causa um dano e uma intimidação moral no indivíduo. Tanto no indivíduo que sofre, e o indivíduo que pratica essa violência, ele precisa de ajuda. Não só o que sofre, principalmente o que sofre porque fica com danos, fica intimidado. Mas o que causa violência, ele precisa de tratamento porque ele necessita, algo dentro dele está errado. O tipo de violência pode ser classificado como a violência física, que é aquela violência que você agride e que deixa marcas, como os empurrões, murros, chutes e etc. O psicológico é quando mexe com sua mente, quando mexe com a sua estrutura física. O moral é quando mexe com você. Tem o sexual, que é a violência que é causada como um estupro, tanto de criança, sexual com criança, como com as mulheres. E hoje em dia está tendo até com homens. Então, a principal violência hoje hoje são os assassinatos, esse tipo de violência sexual, o social e a economia. Quando se fala de violência econômica, se fala de corrupção. Quando você fala de violência sexual, que está ocorrendo muito, que são os estupros, são essas violências contra as mulheres, e o social, que é a sociedade, ela está muito violenta. Quando a gente fala em violência, não é só em murro, não é só em bater e deixar marcas. A violência psicológica é uma violência muito triste. E essa sexual, ela mexe com todas essas aí. Quando a violência sexual, ela mexe com a psicológica, ela mexe com a física, ela mexe com a sociedade e ela mexe com o moral da pessoa e ela mexe com a economia. Então, é uma das violências que, se você olhar os jornais, revistas e assistir, você vê falando muito sobre isso. E hoje em dia existe uma violência que é o feminismo, feminicídios, que os homens eles estão por ciúmes, por se achar que a mulher tá ganhando seu espaço, eles estão matando. E isso está crescendo muito no Brasil. E a violência sexual e a moral, que agrava mais, é o lado da parte do tráfico de drogas. Quando a gente fala em liberdade, o que é liberdade? O que é que a filosofia ela define sobre liberdade? A pessoa livre é uma pessoa dona da sua vida, que pode tomar suas decisões e agir com sua própria vontade. Quando negamos isso, damos o direito a outra pessoa
a se decidir por nós. Liberdade é você ter, eu vou expressar de uma maneira, é você ter a sua própria vontade, você agir por si mesmo. Quando você não age, você está permitindo que o outro faça por você. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Quando a tia fala de liberdade, Deus deu o dom da vida para a gente, mas Ele também nos deu o livre-arbítrio para a gente fazer nossas escolhas. Nós temos a liberdade de escolher o caminho que a gente quer percorrer. O ato de permanecer firme num objetivo difere uma determinação pela flexibilidade, sem, contudo, se desviar do objetivo final. Condições mentais de superar a frustração e continuar perseguindo o objetivo que se propuseram. O que é determinação? Determinar é persistir o tempo que for preciso para alcançar o que tanto se deseja. Quando a tia fala em determinação, a tia está falando que você deve persistir, deve insistir, mas com responsabilidade aquilo que você quer. Você nunca deve desistir dos seus objetivos, do que você quer alcançar. E sim, persistir. O tempo que demorar, mas você está lutando e está persistindo no que você quer conquistar. Quando falamos que alguém é responsável ou tem responsabilidade sobre alguma coisa, significa que essa pessoa ela tem condições de pensar sobre os seus atos. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente está, quando se fala de valores, e muitos valores está intercalado um com o outro. Eu sou livre pelas minhas escolhas, mas eu tenho que fazer minhas escolhas com responsabilidade. Por quê? Porque essa responsabilidade eu tenho que ter o respeito, a responsabilidade e ter uma liberdade de fazer essa escolha. Responsabilidade é saber distinguir o que é certo e o que é errado. É ter consciência de sempre fazer as escolhas certas. Então, se eu sei distinguir o que é certo ou errado, eu tenho essa liberdade de distinguir isso. E eu tenho a determinação de fazer isso. Então, responsabilidade é você saber distinguir o que é certo e o que é errado. O que é que você vai fazer? Será que eu estou fazendo isso com responsabilidade? É ser responsável por aquilo que você faz. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br, na nossa plataforma digital. Assistam quantas vezes vocês quiserem, revejam para vocês relembrarem do que você estudou, para refrescar a memória de vocês. Então, estudem, revejam, para que vocês obtenham bons resultados nas avaliações de vocês. Um beijo, bom final de semana, até a próxima aula.